Lá em 2014, o Bill Simmons escreveu ainda por Grantland sobre o draft de 2008 como, peso por peso, o melhor draft desde 1998. Afinal de contas, são 3 franchise players, 2 All-Stars, 2 jogadores em nível próximo ao All-Star, 10 jogadores que viriam a ser bons titulares e 10 jogadores que, eventualmente, se encaixariam em rotações. O Bill, um tanto quanto hiperbólico, brinca e diz que se a gente tivesse 5 drafts seguidos assim, a liga ia ter que expandir para pelo menos uns 35 times. Mas aí que tá a parte fascinante da coisa. Tirando o Russell Westbrook, que viveu o melhor de seus dias, claro, mas ainda viria a se tornar MVP da liga em 2017, todos os outros integrantes dessa classe tiveram seu auge de valor ali, em 2014. E hoje, quando a gente olha para a classe de 2008, é ótima, bem verdade, mas não chega perto de ser o quão incrível ela parecia que seria há 8 anos atrás. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com essa classe que parecia histórica e hoje é só uma classe ótima? Não tinha como começar a série revisitando o draft se não fosse para começar com esse draft de 2008 e a sua série de Cs. Então vem comigo, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio nessa viagem para 14 anos no passado. Meu Deus do céu, já passou esse tempo todo. Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que está começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje vocês pediram e a gente trouxe. Vocês falaram lá com a gente no padsregatas@gmail.com. A gente gostou do tema e a gente trouxe para vocês nada mais nada menos do que revisitar os drafts da NBA. Yes. E a gente vai começar pelo draft de 2008, né, Tavinho? Pois é, Flavinho, é o famoso você pediu, a gente ouviu. Você pediu o episódio em outro horário, agora às 17 horas? Tem agora aqui episódio às 17 horas. Você pediu o draft, você tem draft. Flavinho, mas eu tô achando muito do suspeito aqui. Vamos ser sinceros, a gente começar essa série... Eles pediram revisitando o draft, eles não mencionaram o ano. E aí você vem muito serelepe, me fala assim, alguma objeção começar aí por 2008, né? E aí eu vou fingir aqui que eu nem sei porquê, eu vou fingir que não tem nada a ver com o time que fez a primeira escolha, eu vou fingir que não tem nada a ver com a pessoa que encabeça esse draft, mas também é por isso que o meu primeiro shout-out na nossa sessão Enzo de shout-outs vai para você, Flavinho, por essa maravilhosa mitada que você trouxe aqui. É um bom draft para começar, na minha humilde opinião. Não conheço o time que encabeçou o draft, nem o jogador, mas vamos ver se eu lembro aí no nosso comentário. Mas vamos lá, tenho shout-outs aqui do meu lado. Primeiro pro Enzo, como sempre, nosso família. Abraço, Enzo, você é o cara. Salve. E eu tenho aqui também, o primeiro vai pro Thales Habib, Coach Habib, que fala com a gente direto no nosso perfil, na nossa DM, no @padsregatas, está sempre dando aquela moral. E também um muito especial para a senhorita Dilmair Honório. Rainha. Dilmair Honório, que ela fala com a gente, ela vibra sempre que tem jogo, ela vibra com os highlights, sempre com a gente. Então, Dilma aí, você é uma das nossas apoiadoras maiores. Ela falou, olha só, eu não perco um jogo, eu fico aqui em casa e não perco um jogo. Então, e ela inclusive ficou triste quando o Papai LeBron se machucou, que ela gosta do Papai LeBron. E não gostamos aqui, né, senhora Dilma aí, de Giannis Antetokounmpo. Mas tem isso também. Não é o Papai LeBron. Não é o Papai LeBron. Meu salve aqui, Flavinho, especial, vai também para uma pessoa que tá sempre interagindo com a gente lá no Instagram, que inclusive tá interagindo a gente no nosso post bombado aí sobre o Kevin Durant achando, pelo menos na cabeça dele, que a liga era dele. Tudo bem, né? Voz na nossa cabeça a gente deixa rolar, né? O meu salve vai pro nosso amigo Gonzaga, no @gonzaga.584. Gonzaga, meu amigo, forte abraço para você. Você trouxe, inclusive, um começo de discussão que vai da cast, tá? Sobre os signature moves, né? Jogadas de assinatura de alguns craques da NBA. Trouxe aí o exemplo do Kareem Abdul-Jabbar com o seu gancho maliciosíssimo. E vai virar episódio, hein? Vai virar episódio. Por isso e por muito mais, nosso eterno salve, meu amigo. Super obrigado. E não confundir com Gonzaga.585, que isso aí já é outra pessoa, galera. Não, por favor, 584.
Não confundo. Esse post, inclusive, que é um Reels, ele já tá aí chegando, tá viajando o mundo, está 14 mil pessoas já viram esse Reels e mais de 1.000 interações, mais de quase 2.000 interações estão batendo. Pois é. Então, assim, se você ainda não viu, tá viralizando, vai lá dar aquela moral pra gente e comenta com a gente, porque nos comentários a gente tá tendo boas conversas, como a conversa com o nosso querido Gonzaga. Surgindo pautas. Tá surgindo pautas e surgindo podcasts, né? Agora, vamos lá então, vamos pro nosso episódio. Vamos que Bora. vamos. Então a gente tá falando do draft de 2018. Tavinho, quer falar pra gente quem que tava na loteria desse draft, pra gente poder começar ali com a loteria e depois a gente vai fazendo algumas perguntinhas aí pra gente poder discutir, alguns tópicos pra conversação. Perfeitinho, Flavinho. Cara, Flávio, de cara a gente já começa dizendo que a temporada 2007-2008 do Miami Heat foi qualquer coisa de tenebrosa. Foram só 15 vitórias e 67 derrotas para um time que o quê? Há menos de 2 anos estava sendo campeão. Então era o quê? O que estava acontecendo ali? Era um rebuild em Miami? Possível? E aí o Heat chegava com as melhores odds, né? Os 25% à época, né, de chance de ter a primeira escolha overall. Seattle vinha logo abaixo, com 19,9%. Depois, Minnesota Timberwolves com 13,8%. Memphis Grizzlies com 13,7%. E aí já cai para abaixo de 1% no New York Knicks ali com a quinta, melhor odd. Flavinho, eu nem vou continuar aqui o restante da lottery, porque afinal de contas isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. Não. Nunca que um time que tem lá o 12º resultado, tem o 10º pior resultado, que tem o 9º pior resultado, consegue a primeira escolha, né? Certo? Isso. Certo. Errado porque o seu Chicago Bulls, eu vou falar aqui mesmo, vem em tom de denúncia, seu Chicago Bulls tinha apenas 0,17% de chance de ser laureado com a primeira escolha geral, Flavinho. Flavinho, o primeiro nome da classe que tinha botado a NCAA on fuego no ano anterior era Derrick Rose, nativo de Chicago. Curioso, né? Curioso. E aí, aqui já começa o episódio com o meu hot take. Essa primeira escolha para o Chicago Bulls, que teve uma campanha de 33 vitórias, ou seja, o dobro e mais um pouquinho do Heat, acabou roubando a primeira escolha, pulou as outras 7 franquias, as outras 8 franquias que estavam na frente e pum, pulou ali para a primeira escolha. Flavinho, meu hot take já começa aqui. Esse draft é tão sério quanto o draft de 1985, que Patrick Ewing foi para o New York Knicks? Rolou ou não rolou armações ilimitadas? That's a fucking hot take. O envelope congelado. Já era bolinha, agora já era bolinha, vai. Cara, eu acho muito difícil, porque em todas as outras vezes que o Chicago estava mal, com prospectos, vou dizer assim, mais badalados, poderia ter acontecido e não aconteceu. Fato. Então, assim, eu acho muito difícil ter rolado a armação nesse draft, que era um draft que não estava tão badalado quanto os drafts passados, tá? Como o draft de 2003, por exemplo, não tinha nenhuma lenda do high school, não tinha nenhum cara que era o número 1 consenso, pique número 1 consenso, muito pelo contrário, tinham 2 ou 3 jogadores ali que estavam seriamente, talvez 4 na época, que estavam sendo cogitados para o primeiro pick. Era muito questão de qual time fosse cair na primeira escolha. Inclusive, talvez, se o Miami Heat tivesse caído na primeira escolha, talvez a escolha teria sido outra. Mas, fala pra gente quem são os primeiros 15 nomes e aí eu começo a comentar. Perfeito, Flavinho. Já que você pediu, a gente segue aqui. O Bulls, como a gente já bem mencionou, selecionou o Derrick Rose com a primeira escolha. O Heat, que ficou com a segunda, acabou pegando o Michael Beasley. Não tem como errar aí, né? Ou será que talvez tenha? A gente ainda vai comentar isso daí. OJ Mayo, saudades do OJ, foi escolhido pelo Minnesota Timberwolves com a terceira escolha, mas subsequentemente trocado pela quinta escolha no draft, que era do
do Memphis Grizzlies no Kevin Love. Alguém aí se deu um pouco melhor nessa troca, né? A quarta escolha desse draft, Flavinho, surpreendeu, acho que boa parte da mídia no Russell Westbrook, porque absolutamente ninguém estava esperando um segundo-anista, um tanto quanto cru, mas extremamente atlético, com instintos absurdos. Na sexta escolha, a gente teve o nosso primeiro jogador internacional nesse draft, no Danilo Gallinari, que tá até hoje aí, selecionado na época pelo New York Knicks. Número 5 foi o Kevin Love, né? Exato. Você falou só para poder... Exatamente. Vai lá. Na sétima, é um jogador aqui que tanto eu quanto você morremos de paixões, no Eric Gordon, né? Ele que atuou no melhor Space Jam que existe, claro. Selecionado da Universidade de Indiana como calouro pelo Los Angeles Clippers, e já chegou bombando nessa época. Na oitava escolha, Flavinho, a gente teve talvez o grande bush aí dessa classe, no Joey Alexander, que eu ainda acredito, de algum modo eu ainda acredito nele, o Júnior vindo de West Virginia, selecionado pelo Milwaukee Bucks. Com a nona, DJ Augustin, né, colega do Kevin Durant um ano antes em Texas, selecionado pelo Charlotte Bobcats, que era em tese o grande pure point guard da classe. Sim. Na décima, a gente tem um jogador que talvez mais tenha se reinventado, Flavinho, da classe. A gente tem Brook Lopes, que foi um segundo-anista vindo de Stanford, que na época era o protótipo do pivôzão. Lento, mas que não pegava rebote. E aí o New Jersey Nets, a época ainda... Flavinho, como é que a gente tá velho? New Jersey Nets. Cruz credo. New Jersey Nets. Tinha Seattle Supersonics ali que selecionou o Russ. Mas ali no coração aqui ainda tá certo aquilo ali. Aquilo ali ainda tá certo. Não, eu me recuso, Pelicans, com todo respeito aos torcedores do Pelicans, por favor. Na 11ª escolha, o Indiana Pacers acabou indo também de mais um calor. E essa época aqui, Flavinho, vale a gente destacar, que era o período que mais estavam em voga os calouros. Foi quando a gente teve realmente o boom de, olha só, a gente tá querendo o potencial mais do que qualquer coisa aqui. O Jared Bayless foi a escolha do Indiana Pacers, e já começou muito bem, só que foi trocado logo para o Portland. Na 12ª escolha, Flavinho, tá um cara que eu adoro, o Jets, Jason Thomas, né, escolhido pelo Sacramento Kings, Jason Thompson, escolhido pelo Sacramento Kings, depois jogou no meu Sixers, mas a ideia é aquele famoso caso de a ideia do jogador é melhor que o jogador em si. Na 13ª veio o Brandon Rush, que já tinha o irmão na liga, né, que foi trocado, né, foi para Indiana na troca pelo Jared Bayless, que estava vindo o Brandon Rush, no caso, vindo de Kansas, né, recém-campeão, inclusive. Sim. Na 14ª, Flavinho, antes da gente, eu vou terminar, na realidade, na 16ª, tá? 15ª é my ass. Na 14ª, tem um cara que eu, particularmente, ainda tenho fichas. Estávamos conversando aqui ontem sobre o quão feliz eu fico em vê-lo bem sucedido no basquetebol europeu, no Anthony Randolph, que veio de LSU, calouro, Golden State fazendo essa escolha aí. Vale se destacar aqui que é o segundo cara extremamente magro, extremamente longo, em sequência que o Golden State pega, tá? Porque um ano anterior eles tinham pegado o Brandon Wright. Spoiler, nenhum dos dois deu certo na liga. Na 15ª vem o irmão do Brucão, vem o irmão dele, vem o Robin Lopes, escolhido pelo Phoenix Suns, né, da escolha oriunda de uma troca com o Atlanta. Inclusive, escolha essa, Flavinho, que, salvo engano, ainda é resultado daquela troca do Isaiah Joe, tá? E aí, para fechar aqui a loteria, eu vou fechar aqui com um tremendo soco no saco. A loteria acabou agora, só para poder a galera que tá ouvindo a gente de casa, a loteria acabou agora. Mas quem que é o time no 16º, Flavinho? Ai, Flavinho, por que o Philadelphia 76ers faz isso com os torcedores? Em 2007 a gente queria um nome, não foi. Em 2008 a gente queria outro nome, não foi. Só em 2009 que a coisa deu bom. Mas Mo Speights, Maurice Speights, ala pivô, campeão por Flórida, segundo anista, carreira longa, campeão da NBA, né? Mas eu vou te dizer que dói no coração, porque uma escolhazinha depois, Flavinho, tava ele lá, tava Roy Hibbert, que hoje é até estranho lembrar do Roy Hibbert e pensar que esse cara foi ainda um building block, foi ainda uma pedra angular de um time na NBA. Hoje em dia ele é um dinossauro. Né? Hoje em dia ele é um dinossauro. E já é, inclusive, é do Sixers, é um técnico, é um assistente técnico de desenvolvimento no Sixers. Flavinho, comece por onde você quiser, mas eu vou te perguntar, desses nomes aqui, você tem algum hot take? Eu tenho. Solta.
Michael Beasley na frente de Derrick Rose. Se eu fosse um GM naquela época, a minha escolha era Michael Beasley e não Derrick Rose. É importante colocar em contexto, galera. O Derrick Rose chegou até a final do college, levou Memphis até o final. Memphis não é uma universidade tradicionalmente vitoriosa. Não é uma powerhouse. E na época eles tinham jogadores bons como Joey Dorsey, Chris Douglas Roberts, que a gente vai falar ainda hoje, mas o Derrick Rose era a estrela daquele time de Memphis Tigers. E era a sensação ali, né? Levou os caras até a final. Só que uma coisa que a galera esquece, porque ele jogou numa universidade de menos expressão, que é Kansas State, eu tô falando de Michael Beasley agora, né? Que jogou em Kansas State, ele era o jogador mais dominante do college, ponto. Não tinha ninguém que demonstrava o que a gente chama das ferramentas, as habilidades dentro de quadra como o Michael Beasley. Então eu vou explicar para vocês, vou colocar em contexto, vou levar vocês até 2007. Michael Beasley fez 26 pontos por jogo. Nossa. Hoje em dia ele estaria liderando a NCAA com 53% de porcentagem de quadra e 37% das bolas de 3. E ainda bota isso com 12,4 rebotes, uma assistência, uma roubada de bola e 1,6 bloqueios por jogo. Se você me fala isso, sem me falar o jogador, eu vou falar assim, não, me dá esse jogador aqui. Só vem. E dentro de quadra, ele sempre foi muito fluido. E a gente sempre procura isso quando a gente está fazendo scout. Eu gosto muito de fazer scout, né? Dos jogadores, Tavinho sabe muito bem. Sim. E, cara, você sempre procura jogadores que têm facilidade de fazer pontos, porque o basquete não parece difícil. E o Derrick Rose era exatamente isso. O Derrick Rose, ele fazia o basquete, ele era muito veloz, ele era muito atlético, explosivo, mas o basquete nunca foi fluido para o Derrick Rose. Era sempre tudo a 150 km por hora, entendeu? Basicamente era isso. Um trem desgovernado, quase. Ele era... Então, mas essa foi a grande coisa do Derrick Rose, né? Ele conseguia, aparentemente estava desgovernado, mas ele conseguia manter o controle perante o caos. Então, assim, ele foi para o Final Four. Durante o Final Four, ele fez 20 pontos por jogo. Durante a temporada, 17 pontos por jogo. Perdão, durante a temporada, 14 pontos por jogo. Mas durante o Final Four, que é a coisa mais importante, fez 20 pontos por jogo. Ainda assim, não era o suficiente para tirar a imagem de Michael Beasley na minha cabeça. Então, para mim, o meu hot take é: se eu tivesse voltado no videogame lá, eu teria pego o Michael Beasley e não o Derrick Rose. E o que aconteceu com o Michael Beasley, Tavinho? Infelizmente a Ganja tinha outros planos para a carreira de Michael Beasley, né, que não eram os que a gente esperava, né? Você falou aí, Flavinho, o cara simplesmente liderou a nação em double-doubles, foram 28. O recorde que ele bateu era do Carmelo Anthony lá de 2002, 2003, lá por Syracuse, com 22. O cara teve 3 jogos de 40 pontos por jogo, de 40 pontos. Então, assim, de fato, era uma força absurda. Ali perto do aro, Flavinho, 53% de conversão. Era imparável. Era força, era técnica, era exatamente o que você precisava de um 4 naquela NBA. Porque ele ainda não tinha o range, ele não tinha aquela capacidade de alongar, de espaçar a quadra. Mas não era exatamente o que você precisava. Você precisava de um cara atlético. Mas ainda assim, quase 38% de 3, hein? Você vê, o que na época já era um número absurdo, excepcional. Mas infelizmente, né, Flavinho, como outros, né, não foi o primeiro. Infelizmente não vai ser o último, né? O Michael Beasley aí teve a sua carreira abreviada, apesar de ser breve, com vários períodos, vários instintos com franquias, né? E volta e meia aparece para um joguinho aqui, outra colar. Só no Heat foram três períodos diferentes que o cara jogou. Mas tá aí até hoje, né, Flavinho? Tá aí até hoje. Há 2 anos. Vou te falar que ele teve uma temporada no Minnesota de 19 pontos por jogo. Então, assim, no ano 3, ano 1 no Miami, 13 pontos por jogo, ano 2, 14, no ano 3, 19 pontos por jogo no Minnesota. Só que só o fato de ele já ter sido trocado, esse tipo de prospecto, ter sido trocado do Miami para o Minnesota já era
uma red flag ali, né? Já era uma bandeirinha de atenção. Sabe onde é que eu vi que a coisa não ia dar certo pro Michael Beasley, Flavinho? Infelizmente. Logo de cara, logo assim, pós o draft da NBA, quando ele tem aquele incidente junto com o Mario Chalmers e o Daryl Arthur, que eram campeões ali por Kansas, que estavam no programa de transição dos calouros da NBA, e simplesmente... Ai, Flavinho, que coisa, Flavinho. Os cara no programa de transição de calor. É tipo você... É o teu primeiro dia do emprego novo, meu parceiro. É teu primeiro dia do emprego novo. É só você não mijar fora do pote. E aí, infelizmente, a polícia respondeu um chamado do hotel onde estavam os três, Chalmers, Arthur e o Michael Beasley, para responder um falso alarme de fogo às 2 da manhã. Entraram no quarto, Flavinho, e o cheirão da braba no ar. Aí fica difícil, né? Tanto o Chalmers quanto o Arthur foram dispensados do restante do camp e foram, né, posteriormente aí multados, mas para quem pegou mesmo isso daí foi o Michael Beasley, foi o grande passo, porque no final das contas, a segunda escolha do draft, quem mais tinha a perder ali, era o cara. Complicado demais, tá, Flavinho? Ganhou dinheiro, teve um segundo contrato, inclusive, jogou por vários times e, curiosamente, as porcentagens dele não são ruins, tá? Quase 35% de bola de 3. Talento nunca foi um problema para Michael Beasley, a questão toda foi ali a cabeça e os planos que ele tinha. Ele gostava bastante da vida de fora, mais do que a vida dentro de quadra. E cada um é o seu cada um, né? Em alguma linha do tempo deu certo. Agora deixa eu te trazer aqui, é importante, né? Acho que seria uma injustiça, a gente começou pelas hot takes, né? Mas seria uma injustiça não falar sobre Derrick Rose. Sim. Eu queria saber de você se na sua interpretação, porque eu sou claramente enviesado, na sua interpretação, é o melhor jogador, teria sido, se não fosse pela lesão, o melhor jogador e a escolha certa para o Chicago, e dá um contexto pra gente do que foi a carreira dele pós. Olha, Flavinho, com certeza, tá? Porque é aquilo, tem coisas que vão além do que se vê dentro de quadra. O Derrick Rose, sendo um nativo de Chicago, né, tendo jogado a sua carreira em Simeon, né, no high school tradicionalíssimo, fortíssimo em Illinois, era exatamente o que o Chicago Bulls precisava, porque era aquilo. A gente tá desde 1900, fazem 10 anos, Flavinho, que o Bulls foi campeão pela última vez. Fazem 10 anos que o Bulls foi, de fato, longe numa temporada na NBA. Há quanto tempo a gente não tá esperando esse novo Salvador? Se era para isso acontecer lá no Jay Williams, lá em 2002, um incidente de moto não permitiu. E aí, quando vem o Derrick Rose, depois de liderar um time de Memphis que, vamos ser sinceros, por mais que o coach Calipari tenha tirado leite de pedra ali com o restante do elenco, o cara que realmente botava a bola debaixo do braço, o cara que realmente chamava a responsa, era o Derrick Rose. A gente ainda vai mencionar melhor quando a gente tocar no nome do CDR, mas quando aquele time do Memphis já estava perdendo o fôlego final, e aí o time do Bill Self de Kansas estava cada vez mais chegando perto, era sempre o Derrick Rose que desafogava. E aí, Flavinho, é exatamente isso que o Bulls precisava na época, porque vamos ser sinceros aqui, Kick Heinrich, Ben Gordon, Luol Deng são bons complementos, são bons número 2, número 3, são bons jogadores de rotação, mas falta estrela. E era exatamente isso que você tinha no Derrick Rose. Até aquela lesão, né, até ele romper o ACL em 2012, naquele jogo de playoffs contra o meu Philadelphia 76ers, eu não me lembro de ver um jogador tão explosivo na armação quanto o Derrick Rose. É claro que a gente tem uma década aí de Russell Westbrook mostrando pra gente que, infelizmente, era o que a gente esperava do Derrick Rose, essa explosividade uma década inteira, isso aí acabou indo pro Russell Westbrook, mas era o que a gente tinha ali. E de fato, Flavinho, se você não estava convencido ainda em 2008, não tinha como você não se convencer em 2011, quando ele teve uma campanha fenomenal para se tornar o MVP mais jovem da história do jogo. Flavinho, era exatamente o que o Bulls precisava. Um símbolo dentro de casa, in-state, talvez a escolha número 1 mais perfeita para o que uma cidade precisava desde LeBron James sendo selecionado por Cleveland em 2003. Tu não acha, não? Cara, eu acho, com certeza, para mim é um jogador que marcou a minha vida, é um dos meus jogadores favoritos, era muito legal de ver e, assim, quem ainda não viu, se você ainda não viu,
highlight de Derrick Rose. Eu sempre trago para você uma dica de highlight. Cara, vai procurar, depois que terminar esse episódio, vai procurar highlights do Derrick Rose. O Derrick Rose no auge era imparável, era muito difícil você ver alguém com aquela rapidez de quadra. Eu costumo dizer que, para quem já praticou esporte, o jogo, quando você está praticando e vivendo o esporte, ele é muito mais rápido do que você assistir um esporte. E se você vê o jogador de futebol ou jogador de basquete na televisão e parece ser lento, na quadra é muito mais rápido. O Derrick Rose parecia ser rápido na televisão, galera. Essa era o grande ponto de Derrick Rose. Ele era um tipo de rapidez que os próprios jogadores da NBA ficavam impressionados. E também, talvez tenha sido por isso que a carreira dele foi encurtada. Porque era muita força que ele gerava nas pernas, nas partes inferiores do corpo dele, que não eram as partes inferiores, as maiores partes inferiores. Ele sempre foi um cara muito franzino. E acabou o joelho dele, ele tendo problemas de joelho durante muito tempo. Na minha visão, teve um erro médico ali, de diagnóstico e de tratamento. E depois acabou vindo a... é importante dizer isso, né? É muito legal ver o Derrick Rose jogando até hoje, e isso diz o quão talentoso e quão bom esse cara é. Se esse cara consegue contribuir para um time da NBA hoje como titular, cara, que é o New York Knicks hoje, e detalhe, com um joelho a menos, exato, e com muito mais de capacidade atlética e de explosão a menos, né? Com muito mais a menos foi ótimo, tudo bem, vocês entenderam. O cara hoje está 70% do que ele era de termos como jogador, e o cara ainda consegue contribuir na NBA. Isso é absurdo. Porque é aquilo, né, Flavinho? Depois do ACL rompido, você ainda tem um menisco rompido em 2013, 2014. É claro que, assim, eu não vou mentir pra ti. O Derrick Rose, muito da minha admiração pro Derrick Rose se perdeu aí, foi pelo ar com o caso aí da violência sexual. Mas dentro de quadra, se a gente for stick to sports aqui, é bem triste pensar aqui que 2012, 2013, quando o Bulls chega na semifinal e eles perdem pro Miami Heat, era o confronto. Era o confronto. Aquele time do Bulls era extremamente organizado. E chegar ali, frente a frente, com aquele Heat super stacked, só faltou o homem. Só faltou o homem. A carreira dele vai ficar, para mim, sempre esse what if, sabe? Isso aí dói demais. Mas, como você tinha dito, né? A galera, os jogadores da NBA também se impressionavam com o Derrick Rose. Isso aí é nítido quando ele tem na volta, né? No primeiro jogo dele de 50 pontos, já pelo Minnesota Timberwolves, já no downfall da carreira dele. Todo mundo ali tá feliz, tá impressionado, tá em lágrimas pelo Derrick Rose, porque o cara fez história de fato. O cara fez história de fato. Quem reclama ali daquele ano de 2011 que o LeBron não levou o MVP, ok, justo, mas vale a pena olhar o copo meio cheio. Eu posso fazer uma pergunta aqui? O jogador mais novo a ganhar o MVP com 22 aninhos é o nosso querido Derrick Rose. Ele também bateu numa parede que se chamava LeBron James no auge. Entendeu? Que era outra aberração da natureza. Mas a gente fala no Revisitando o Draft de 2003. Mas não podia não ter LeBron James aqui no cast. Mas vamos seguir, por favor, pode continuar. Flavinho, eu quero saber de você o seguinte, tá? Vá pra onde você quiser, porque o draft aqui a gente só citou aí os 16, né? Na verdade eu ainda mencionei o 17, mas esse draft aqui, Flavinho, tem muito nome bom. 2007 levou a fama, mas quem tava de fato indo pra cama aqui era o draft de 2008. Porque olha só, apesar da gente ter só 5 jogadores... Só 5 All-NBAs, eu tô fazendo aqui um aspas aqui pra você que não tá vendo, aéreo, só 7 All-Star são jogadores que até hoje estão na liga, e a gente tem jogadores protótipos aqui, né, como o Ryan Anderson da vida, como o Courtney Lee. Eu tô dizendo esses jogadores aqui porque o Ryan Anderson virou o protótipo do que o 4 na liga precisava ser. Né, o cara que espaçava a quadra. No Courtney Lee, porque era exatamente o começo ali, os auspícios daquele sonho do 3&D pro teu ala, né? E aí eu te pergunto, fala pra mim, Flavinho, a gente ainda tem mais 60 nomes daqui pra frente, indo pra você ter uma ideia, com um jogador All-NBA sendo escolhido até na 45ª escolha do draft, no Goran Dragic. Mas fala pra mim, quem foi a surpresa do draft pra você? Bem, eu vou trazer um pontinho a mais, um temperinho a mais. Puro obséquio. Existiam 4 jogadores que estavam
como possíveis primeiros picks, porque a gente tinha jogadores muito talentosos. Então a gente tinha Derrick Rose, que veio a ser, né, o Michael Beasley, que na época era até o favorito. A gente tinha O.J. Mayo, que foi um dos jogadores mais hypados no high school, mas que no college não teve esse hype todo, porque ele escolheu ir para um college que era USC, que é o seguinte, não é uma powerhouse no futebol, é uma powerhouse no futebol americano e não era uma powerhouse, não é até hoje uma powerhouse no basquete. Tá? Queria curtir com o Snoop. Foi envolvido ali em escândalos de irregularidades no recrutamento dele, porque ele tinha propostas de escolas mais tradicionais no basquete. E por último, Kevin Love. Love era um jogador dominante de UCLA, não era o Russell Westbrook. Kevin Love era uma máquina. E detalhe, Kevin Love era, vamos dizer assim, um pouquinho acima do peso. Um pouquinho, era muito era uma das coisas. Ele teve uma transformação do college para o profissional. Então, esses 4 jogadores estavam ali para possíveis picks número 1. Mas eu vou chegar na parte da minha surpresa. Não é o Kevin Love da Body Issue. É sempre bom lembrar. Se você não sabe como é que era Kevin Love, se você acha que o Kevin Love já era aquele cara, daquela cara chupada, o bonitão da barba por fazer, dá uma bugada pra tu ver a cara de traquinas do Kevin Love em 2008. Porque é inacreditável que aquele cara todo... Ele dominava ele até hoje, não tanto mais hoje, mas ele dominava 17 pontos, 12 rebotes ontem, tá? Pelo caso. Olha isso, Flávio, olha isso. Mas diga pra mim, fala pra mim, quem foi a surpresa? A minha surpresa na verdade, a minha surpresa maior foi o quantos jogadores desse draft ainda estão em atividade, tá? Esse draft aqui, que não era um draft absolutamente hypado, é altamente profundo. Cara, a profundidade e a longevidade dos jogadores desse draft aqui não pode ser subvalorizada, tá? Mas se eu tivesse que colocar um jogador como surpresa desse draft aqui, para mim teria que ser o nosso querido DeAndre Jordan, porque não era um jogador, ele era um jogador muito cru. Eu achei na época que 35, ele foi escolhido 35 do segundo round, né? Então, segundo round, número 35 total. Eu achei até que era alto para ele. E, claramente, o Los Angeles Clippers viu algo que eu não vi. E ele foi, talvez o maior reboteiro no seu auge, o maior reboteiro da liga, mais dominante, né? E é um cara que, jogou em times, foi parte central aí, junto com Blake Griffin, Chris Paul, de times bons. Então, para mim, em termos de pique, esse foi a maior surpresa. Você falou aí, eu contabilizei, tá? Qual classe tem pode se vangloriar e dizer que 15 jogadores, passados 13 anos dela, ainda estão na liga? É isso mesmo, Flavinho. Você falou exato aqui. São 15 jogadores, tá? Muita gente. É surpreendente aqui quando você vai ver. E vários deles ainda em atividade, tá? Exato. Como o que você falou, Jason Thompson, Anthony Randolph, são estrelas lá fora. Exato. China e Espanha, respectivamente. Continue coletando os cheques, Jason Thompson. Continue coletando os cheques. Vou dizer uma coisa aqui pra ti, tá? A minha surpresa nesse draft de 2008 é Sam Presti bombando aqui mais uma vez, porque fazer a escolha do Kevin Durant na segunda é mole. Sobrou o melhor jogador pra você, tu pega, tu não questiona. Mas é aquele período que o Sam Presti tava com dedinho de ouro. Tocou no Russ na 4ª escolha, brilhou. Tocou ali na 24ª, com um camarada que tava vindo da Espanha, do Le Hospitalet, no Serge Ibaka. E impressionante como o Serge Ibaka, 4 anos depois, já tinha se tornado a peça fundamental. Então, assim, a minha surpresa aqui é pro draft maravilhoso do Sam Presti, Flavinho. Eu fiquei tão extasiado à época que eu achei que tudo que o Sam Presti fosse fazer ia dar certo. Então eu continuei, até hoje, Flavinho, não vou mentir para ti, ainda tenho fichas, ainda tenho ações de Devon Harding, a escolha do Supersonics na 50ª desse draft, que inclusive foi uma estrela aqui pelo basquetebol cearense, tá? Foi, salvo engano, inclusive campeão do torneio de enterradas do NBB. Mas vamos lá, Flavinho, se a gente teve surpresa, vamos falar de coisa chata aqui. Quem é que te decepcionou dessa classe? E vamos sair do óbvio, porque é claro que o Michael Beasley, pro que a gente esperava, era o sonho. Mas vamos um pouquinho mais longe aqui, vai.
Você também tinha ficha no Joe Alexander ou não? Não tinha, eu não tinha. Apesar de ter visto ele jogar em West Virginia, ele fez uma... ele era um jogador que... ele dentro do March Madness, ele cresceu muito. E geralmente os GMs eles se enganam aí. E aí que vale o risco. Eu não vou cantar a música toda para não dar copyright no Spotify, mas ele acertou umas 2 bolinhas no final do cronômetro, venceu uns jogos ali, ele levou o West Virginia para o Elite Eight, mas não era a minha decepção. Minha maior decepção, na verdade, era Jared Bayless. Jared Bayless era um jogador que eu tinha avaliado no mesmo nível de Russell Westbrook, porque era um jogador com um potencial atlético absurdo e que poderia se desenvolver com um potencial ilimitado. Talvez eu não tivesse pego o Russell Westbrook na 4ª, talvez eu tivesse pego o Westbrook na 10, na 11, mas enfim. Jared Bayless é o jogador para mim que acabou não desenvolvendo. Era um jogador que ficou na liga há um tempinho, justamente por causa disso, porque a galera sempre ficava na esperança, agora vai, mas no final das contas ele era um jogador de porcentagens baixas e que não conseguia usar toda a capacidade atlética que ele recebeu. Muito esperado esse dele, Flavinho, tanto que nesse top 4 aí que você disse, né, dos caras que estavam aí pleiteando a primeira escolha overall, o 5º aí logo em sequência, na maioria dos mock drafts na época, eu me lembro que era de fato o Jared Bayless, que começou a sua carreira lá em Portland, né, junto com aquele time saudoso, com Brandon Roy, com LaMarcus Aldridge e companhia, super bem. Então realmente, a ideia mais um jogador que a ideia dele é melhor do que o jogador de fato, porém no primeiro ano a gente pode dizer que foi talvez o melhor momento dele de sua carreira na NBA. Mas eu vou... E Greg Oden. Imagina naquele time, LaMarcus Aldridge, Brandon Roy, Greg Oden e Jared Bayless. Imagina a torcida do Trail Blazers. Não, isso aqui é dinastia. A gente vai construir tudo aqui. Vai ser triste o episódio que a gente fizer sobre o Blazers que nunca foi, hein? Vai ser bem triste isso daí. Olha só, Flavinho, vou te dizer para você que o meu destaque aqui como decepção, você não vai acreditar, mas é para DJ White. DJ White. Olha. Sabe por quê, Flavinho? Porque em 2007, no Pan-Americano do Rio, você falou aí do DeAndre Jordan, que veio para o Rio de Janeiro, né, em 2007 para jogar esse Pan, mas quem roubou a atenção foi DJ White, porque era um cara extremamente forte, parrudo, reboteiro, e quando ele foi selecionado lá no finalzinho da primeira rodada pelo Detroit Pistons, enviado pro Seattle Supersonics, daquele que eu tava comprando absolutamente todas as escolhas, eu pensei, opa, peraí. Talvez seja exatamente isso aqui que o Thunder, que o Sonics precise. A gente já tem aí um armador pro futuro no Russell Westbrook. A gente tem o nosso ala, a nossa estrela. Será que o que a gente não precisa é realmente esse enforcer? Esse cara que seja realmente o cara da tábua, o cara que protege o teu melhor jogador quando ele tá no meio de uma confusão? Não foi, infelizmente, mas em alguma linha do tempo deu bom, Flavinho. Eu espero. Agora, tiro certo da classe. Quem foi o tiro certo da classe pra você? E por quê? Eu sei que eu tô indo e voltando, eu tô cagando toda a nossa ordem, mas é que eu tenho mais uma surpresa. Por favor. Eu não sei se você sabia, mas eu fiquei, no estudo pré-draft, eu fiquei absolutamente embasbacado com a informação de que Serge Ibaka nunca foi um All-Star. Nenhumzinho. Nunca foi um All-Star e eu falei assim, pelo menos All-NBA, alguma coisa, All-Defense e tudo mais. Cara, ele nunca foi um All-Star. E Serge Ibaka é um dos jogadores mais conhecidos daquele Thunder, né? Daquele Thunder maravilhoso. Hoje em dia em declínio, né? O Serge Ibaka. Mas na época, no auge de Serge Ibaka, era um jogador, assim, absolutamente uma força defensiva. Quando o Thunder foi enfrentar o Spurs, lá em 2013, 2014, eu me lembro da importância que deram para a falta do Serge Ibaka para parar o Tim Duncan, e é sempre bom lembrar que ali, lá mais ou menos em 2013, 2014, foi quando ele desenvolveu aquele elbow shot, aquele arremesso ali do cotovelo, ali bem ali da diagonal, ali de onde você bate o lance livre,
aqui virou money, virou ouro, fácil, certo. Você falou aqui, já que você foi e voltou, eu vou fazer só mais uma decepçãozinha aqui. Donte Green, Flavinho, Donte Green, talentosíssimo, que começa a Summer League lá de 2008 com 40 pontos, dropando 40 em Las Vegas. Meu Deus, esse cara vai ser uma estrela e nunca mais. Mais uma vez provando que a Summer League não significa de nada. E é mais um jogador que ainda está ativo, só que na China. Exato. Mas agora eu vou responder a sua pergunta, a pergunta que você me trouxe. Tá, então agora decepção, certo? Sim. Estamos na decepção. Cara, para mim, estamos na decepção? Não, estamos no tiro certo. Tiro certo. Decepção a gente já foi. Isso. Tiro certo. O tiro certo desse draft, para mim, é... Assim, você falou pra gente não ir nos óbvios, né? Mas tem que ser Russell Westbrook. Por quê? Vou colocar em contexto. Russell Westbrook não era esperado de ser selecionado no início do draft, pelo menos no top 5 ali. Foi, na época, considerado reach do nosso querido Seattle Supersonics. Na época foi considerado reach. E é um jogador que é Hall da Fama e um jogador múltiplas vezes All-Star, NBA, MVP. Assim, o que mais que você quer do cara? Você vai falar, mas agora o cara não tá no auge da sua performance, tudo bem? Mas, cara, esse é um jogador muito longevo e que vai jogar em 20 anos pela sua capacidade atlética. Talvez ele esteja no top 1% ou top 001% de jogadores abençoados atleticamente na NBA. E é um jogador que jogaria em qualquer era, porque ele é um guerreiraço. Então, assim, pode falar o que for do Russell Westbrook, mas o currículo do cara é invejável. Então não tem como esse não ser o tiro certo. Flavinho, Quem é o seu? Eu tendo a concordar contigo, mas o meu tiro certo aqui vai para o San Antonio Spurs fazendo mais uma escolha absurda. 45ª escolha e os caras foram no Goran Dragic. E o mais engraçado aqui que eu queria destacar dessa escolha aqui é que o San Antonio Spurs faz essa escolha de uma pick que era originalmente do Toronto Raptors, que foi trocada para o Phoenix Suns. No final das contas, Flavinho, o Goran Dragic passou por essas 3 franquias em algum momento da sua carreira, tá? Essa é a melhor parte aqui, mas o outro tiro certo é o que você já trouxe aqui, né? Sempre é difícil, né, a gente trazer aqui uma coisa muito óbvia, mas não tem como não falar do DeAndre Jordan, porque poucos jogadores têm o sucesso que tiveram vindo da 35ª escolha e receberam a quantidade de dinheiro que o DeAndre Jordan recebeu. E aí, um salve aí pro nosso querido Doc Rivers. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Flavinho. Aqui vai tocar um pouquinho mais no coração, tá? Quem pra você nunca recebeu o amor merecido dessa classe? Putz, essa pergunta é complicada. Essa daí é complicada porque... Eu tenho que ir no coração mesmo. Vai. Essa daí, o nome dele é... Bem, vou deixar o nome dele pro final. Ele é um jogador que é um jogador de Indiana, tá? Jogou na Universidade de Indiana. É um jogador que era uma força dominante dentro da quadra, dentro da universidade. Ele era um jogador que foi campeão olímpico na Turquia em 2010, tá? Representando aí os Estados Unidos. Já foi 6º homem da NBA, já foi campeão do 3-Point Contest, já foi All-American, McDonald's All-American, e curiosamente as pessoas acham que ele jogou em muitos times, mas ele só jogou em 3 times na carreira. Pois é um jogador muito longevo, teve alguns problemas no início da carreira com lesões, principalmente de joelho, e ele foi draftado para ser o futuro da franquia na época do New Orleans Hornets, atual Pelicans. Do Clippers e depois do trocado Pelicans. na escolha na troca do Pelicans. Chris Paul. Ele foi draftado para uma... Talvez, a gente já... Se você não viu o nosso episódio sobre o Los Angeles Clippers, vai lá dar uma olhada no nosso episódio do Los Angeles Clippers para vocês verem o caos que era o Los Angeles Clippers. Ele foi draftado no meio do caos. Na época, ele chegou a ter, na melhor temporada dele, 22 pontos por jogo. Era uma força dominante e hoje ele é tido na liga, porque ele sobreviveu na liga por causa disso, como um jogador de bolas de 3. Mas ele já foi uma força dominante de 22 pontos por jogo. O nome dele é Eric Gordon. Para mim, esse é o cara que nunca vai ser
valorizado da forma que foi valorizado, justamente por ter jogado em franquias disfuncionais. Primeiro no Clippers, depois, quando o Clippers ficou bom, ele foi para o New Orleans Hornets, Pelicans, e depois, quando o Pelicans ficou bom, ele foi para o Rockets, e aí ele teve um pouquinho mais de sucesso, mas onde ele não era a estrela. Ele foi jogar com o James Harden, o Chris Paul. Peraí. O Pelicans, quando é que Pelicans é sucesso? Pelicans é sucesso na mesma frase? Teve isso? Quando é que foi isso, Brasil? Quando é que foi isso? Chris Paul ali. Não, mas aí ele foi justamente na troca do Chris Paul, aí não presta. Mas eu vou trazer outro nome aqui, tá, Flavinho? Esse aqui me faz sentir um dinossauro, cara. Ele atual treinador assistente, desenvolvimento de jogadores, né? Cuida ali do garrafão do Philadelphia 76ers hoje. Eu queria que ele viesse pro Sixers, mas eu não queria assim, Flavinho. Eu não queria assim. A gente tá falando aqui do grande pilar defensivo por 7 anos completos do Indiana Pacers, Roy Hibbert. Roy Hibbert, que tinha 2,18 metros, 122 quilos. Flavinho, sabe o que eu acho triste aqui? Sabe por que eu acho que ele não recebeu o amor merecido? Porque da noite pro dia, o Roy Hibbert acabou. Da noite pro dia, os times perceberam que esse cara não tem mais espaço na liga. Mas ninguém mandou um memorando pra ele, né? Ninguém chegou a avisar pra ele que, olha, Roy, agradecemos aí, mas você não vai ter mais espaço aqui. Eu lembro exatamente de quando foi que isso aconteceu. 2015, a gente tem uma série que é Indiana Pacers e Atlanta Hawks. E o Atlanta Hawks, que era escolha de lower seed, né? Tinha um seed mais baixo, tinha sido classificado em pior posição que o Indiana Pacers, não foi besta. Sabia que tinha muita dificuldade ali com as grandes estrelas, né, do Pacers. Então o que resolveu fazer? Vamos desestruturar a defesa dos caras. Se a gente não consegue parar os caras do outro lado, a gente tem que fazer pelo menos alguma coisa para quebrar o sistema defensivo que era muito sólido do Indiana. E aí o que eles fizeram? Ante Tomic, o pivôzão, salvo engano, inclusive é da mesma classe, não é não, Flavinho? Sim. Salvo engano, é da mesma... Tomic é pique 44. Olha aí! Ai, meu Deus do céu. Não, pera, tô falando besteira. Não é o Tomic. A troca não foi o Tomic, porque não. O Tomic foi dessa classe, com certeza. Mas não é... Pera aí, me dê um segundo. Como é que era o nome daquele careca, aquele pivô careca do Atlanta Hawks, que não era titular? Não, eu sei quem é. O que chutava a bola de 3. Isso. Que aí o que o Atlanta Hawks fez? Botou o carecão, que agora eu não me recordo, eu tô tentando puxar e não vem de jeito nenhum, Brasil. Enquanto o Flavinho vai buscando esse nome aí, eu vou recordando a história pra vocês. O que o Hawks fez? Bem, já que todo o sistema defensivo do Pacers gira em torno da âncora defensiva ali no Roy Hibbert, protegendo o garrafão, vamos expor o cara. Vamos abrir o garrafão. Vamos fazer ele ficar longe do garrafão. E aí botaram um ala pivô, o começo, o princípio dos números 5 que chutavam. O primeiro stretch 5 aí da NBA moderna, vamos dizer assim. Como é que é o nome dele, Flavinho? O nome dele que é parecido, tá? É Pero Antic. Olha isso. Macedônio, o carecão. El carecon. E aí, Flavinho, foi botar o Pero Antic ali na linha de 3 pontos, foi afastar o Roy Hibbert do garrafão, que ele morreu. E aí, da noite pro dia, o Roy Hibbert, que era um All-Star, só se viu sem espaço na liga. 2014, All-Star. 2016, sem espaço algum, curtindo um banco de um Los Angeles Lakers que estava tendo uma das piores campanhas da sua história. Então, eu vou ser sincero para você, Flavinho. São 7 anos sendo uma âncora defensiva para, em uma série de playoffs, tudo mudar e você não prestar. Eu não acho que o Roy Hibbert mereça isso. Cara, se o Boban Marjanovic tem espaço na liga, o Roy Hibbert também teria, entendeu? Então, assim, nem que em um espaço reduzido, um papel reduzido, mas eu acho que ainda tinha espaço. Mas ele parou, em 2018 anunciou a aposentadoria, mas também é importante ser falado que o corpo dele acabou desintegrando ali, a habilidade atlética acabou diminuindo, e aí quando ele perdeu a habilidade de bloqueio, ele acabou sendo muito difícil. E
os times da NBA veem isso, né, em workouts e tryouts muito antes da gente, a gente vê o nome. Mas prossigamos. Flavinho, já que a gente falou aqui, quem nunca recebeu o amor merecido, vamos falar aqui uma coisa. Quem que você sente mais saudade dessa classe? Porque eu sinto de várias pessoas dessa classe que não estão... A gente falou dos 15 que ainda estão em atividade hoje na NBA, dos outros que ainda estão em atividade no basquete, né, mundo afora. Tem alguns nomes que infelizmente já pararam aqui. Mas eu sei de alguns que você ama até hoje, eu também. Mas fala pra mim, quem é que você sente mais saudade dessa classe de 2008? Eu vou levantar a bola para você, porque eu não tenho como eu falar de outro jogador. Era o meu jogador favorito dentro do college, era o meu jogador favorito de assistir. Eu gostava muito de Eric Gordon, gostava muito de assistir Michael Beasley, mas esse era o jogador favorito para assistir. Por quê? Porque ele tinha, e aí, como a gente estava falando, né, a gente falou que vai ter um episódio sobre movimentos, né, jogadas exclusivas de jogadores. Ele tinha o que a gente chama de signature move, que era o único arremesso de uma mão só. O nome dele era Chris Douglas Roberts. E eu sinto mais saudade dele porque o Chris Douglas Roberts não existe mais. É um jogador que foi draftado pelo New Jersey Nets, jogava junto com Derrick Rose. Deus, Jesus. E hoje Chris Douglas Roberts não existe mais. Jogou também no seu Philadelphia 76ers. E aí, não jogou? Infelizmente não. Não jogou, pra mim tinha jogado. Tinha essa memória na cabeça. Em alguma linha do tempo, sim. Esse tipo de maluco era do passa pelo Sixers ou pelo Bulls. Mas por que ele não existe mais, Flavinho? Flavinho, não, a alcunha Chris Douglas Roberts não existe mais, tá? O homem não existe, existe apenas a lenda. Se você quer chamar CDR hoje, você chama por Supreme Bay. O que acontece? E eu acho que aqui valeria muito, Flavinho. Ele tá na categoria que a gente acabou de falar de quem nunca recebeu o amor merecido, tá? Pra quem não se lembra, o Chris Douglas Roberts era um ala armador desse time do Memphis, de 2,1 metros. Tinha um arremesso, como o Flavinho disse, único, né? Mas uma coisa chamou atenção naquele time em Memphis em 2008. Era o Robin do Batman, que era o Derrick Rose. Só que teve um probleminha, Flavinho. Se aquele time do Tigers foi chegando, né, deep na corrida pelo título da NCAA, e o Derrick Rose foi só crescendo, foi só jogando mais solto, o Chris Douglas Roberts foi sentindo peso. E aí, daquela sequência de todo mundo tem alguma história com algum jogador que errou algum lance livre. Aquele time em 2008 do Tigers que perde para Kansas, né, que o jogo vai para prorrogação naquela bola do Mario Chalmers de 3, não era nunca para aquela bola ter empatado o jogo se o Chris Douglas Roberts acerta um lance livre. Ele perde os 2 lances livres, perde total a cabeça ali, e o time na prorrogação se perde. E ali, Flavinho, eu fiquei muito chateado porque a gente estava falando de um Chris Douglas Roberts saindo no finalzinho da loteria para um cara que não é escolhido nem na primeira rodada. E aí, Flavinho, quando ele vai pro New Jersey Nets à época, ele não tem o tempo necessário. Ele tem 4,9 pontos por jogo, na temporada seguinte ainda recebe um pouquinho mais de tempo, quase que dobra os minutinhos dele, de 13,3 minutos por jogo para 25,8, mas no final das contas, Flavinho, o homem nunca teve a chance que ele precisava. E você quer ter a certeza disso? Quando rola o lockout da NBA, né, lá em 2011, o cara fica sem time. E em 2011, 2012, o cara não joga por nenhuma franquia. O cara não consegue espaço em lugar algum. Ele volta em 2012, 2013 pelo Dallas, faz 6 joguinhos. E aí, Flavinho, o cara nunca recebe o amor merecido, porque em 2013, 2014, a gente não se lembra disso. É muito difícil a gente se lembrar de uma campanha de um 8º colocado que chegou no finalzinho da temporada regular aos playoffs. Mas aquele Charlotte Hornets, né, aquele Charlotte Bobcats ainda da época, né, de 2013, 2014, só vai aos playoffs numa bola at the buzzer do Chris Douglas Roberts. E depois disso, Flavinho, peraí, é agora o meu momento? Não é não. Ele só joga mais 12 jogos na NBA pelo Los Angeles Clippers na temporada seguinte para nunca mais pisar em quadra. E Flavinho, como você falou aqui, eu gosto muito do menino Chris Douglas Roberts, sempre segui, inclusive, o dito cujo na sua rede social, né, no Monte Cristo Rich, que é o arroba dele no Instagram. E o que eu achava engraçado, Flavinho, que apesar dos pesares,
Apesar de nunca ter uma chance na NBA, o Chris Douglas Roberts sempre conseguiu seguir a sua vida, vai? Com a sua esposa, com as suas 2 filhinhas, até que um dia, pum, nada disso mais existe. Acabam as fotos com a esposa, acabam as fotos com as crianças, começa a aparecer as fotos com os baseados gigantescos, começa o apelo de Chris Douglas Roberts para construir a sua própria marca de streetwear, a DCTG Streetwear. Flavinho, é triste pensar que esse cara nunca teve uma real chance na NBA, porque ele jogou muito mais do que muita gente aí dessa classe, tá? E hoje, ele não só não gosta nem de lembrar do período dele como jogador, como ele se recusa a responder por Chris Douglas Roberts, só atendendo por Supreme Bay, o alter ego que ele criou para viver essa vida um tanto quanto curiosa, vai? Não deixa de dar uma olhada lá no Instagram dele, que vale a pena demais. Você vê o que aconteceu na vida de Chris Douglas Roberts. Em alguma linha do tempo deu certo. Curiosamente, os 2 caras de Memphis têm as histórias de vida mais interessantes que o Derrick Rose e o Chris Douglas Roberts, que é o backcourt ali de Memphis. Cara, a única coisa que não sai da minha cabeça é que o Chris Douglas Roberts tinha um arremesso que era imparável, porque você não sabia quando ele ia arremessar. Era o one-handed shot, ele levava a bola 90% do caminho com uma mão, quando você vira, ele botava a segunda mão e arremessava. Então, assim, era impossível de parar e eu não sei como ele nunca teve essa chance. Mas prossigamos. Flavinho, só pra galera seguir, dar uma olhadinha lá no arroba dele, inclusive no momento não existem fotos, tá? Ele apagou todas as fotos, sabe-se lá por quê, porque ele é desse, é o arroba Montecristo_Richie, RITCHIE. Vale a pena conferir. Segura esse arroba. Se você for capaz, segura esse arroba. Flavinho, tem jogador supervalorizado nessa classe? Supervalorizado. A gente vai ter que entrar no contexto do draft. A gente está olhando para o draft, né? Então, teoricamente, tirando os busts, para mim talvez seja o nosso querido Danilo Gallinari, que foi a 6ª escolha para o Knicks. Por quê? O Danilo Gallinari, é importante colocar em contexto, ele era tipo o Andrea Bargnani na época que o Toronto pegou o Andrea Bargnani. Por quê? Ele era o melhor jogador da Europa, era o jogador mais talentoso, era um jogador que mostrava o arremesso pronto para a NBA e com potencial para ser desenvolvido ainda. Era muito novo e um potencial para ser desenvolvido. Um paralelo para a galera mais nova seria o Luka Doncic, na época do draft, que é um jogador fluido, consegue manusear a bola, não tem problema em mudança de direção, não tem problema com arremesso e passa. Então é um jogador muito tecnicamente pronto para a NBA e com espaço para ser mais. Não que Danilo Gallinari não tenha sido mais do que em relação ao que ele chegou na liga, mas a ideia é que ele fosse o próximo grande jogador. Então esperava-se, depois de Dirk Nowitzki, ele estragou toda a expectativa para os jogadores europeus, porque esperava-se que todos os próximos jogadores fossem ser Dirk Nowitzki, entendeu? Então, e o Danilo Gallinari era alto, jogava na posição de 3, 4 ali, então esperava-se, esse aqui é o próximo Dirk, obviamente, né? Obviamente ele não foi uma super estrela, então talvez supervalorizado, se a gente olhar para a cara do draft. É fato. O que eu acho que cabe perfeito a essa tua análise, porque assim, é claro que quando você olha 13 anos depois, o cara ainda na liga, o cara ainda tendo um papel, ainda sendo importante na rotação vindo do banco, é claro que você pensa, uma coisa positiva, mas quando você bota em contexto, você pensa o que era esperado dele, você vê aonde que ele foi selecionado, eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas eu tenho um outro nome aqui pra ti, tá, Flavinho? Eu tenho um nome aqui que, pra te ser sincero, até hoje não me desce de jeito algum. J.J. Hickson. J.J. Hickson do Cleveland Cavaliers, tá? Na época que o J.J. Hickson foi escolhido, calouro, né, de NC State, zero técnica, zero prontidão para NBA, mas a gente tinha um cara que era um mamute, o cara que ia controlar a tábua para você, mas você realmente precisava disso em 2008, Cleveland?
Seja sincero. Será que realmente um LeBron James não ia estar muito melhor representado ali no backcourt com um Chris Douglas Roberts a tiracolo? Então, assim, eu juro pra você, Flavinho, que eu olho pra essa escolha e aí eu me lembro do drama que o Cleveland fez. Você mesmo trouxe aqui off the records antes da gente gravar. Teve uma época que viveu como intocável em Ohio. Isso é sério, Ohio? Isso é sério, Cavaliers? E aí eu começo a entender que, Dan Gilbert, você pode escrever a cartinha que for, você pode querer queimar a camisa do homem, mas o homem estava mais do que certo de sair em 2010. O cara queria a sua liberdade. Sua liberdade. Vou cometer uma injustiça aqui e vou revisitar a história para falar um pouquinho para vocês, nos próximos 10 picks, alguns jogadores que saíram depois de J.J. Hickson, que é algo que a gente não faz, porque na época você não tinha como saber como esses jogadores iriam se tornar, mas jogadores bons que saíram depois, tá? Ryan Anderson, Pego. um cara que tem, pro jogo do LeBron era um match perfeito, porque ele só precisaria ficar parado e arremessar a bola de 3 da altura dele, que ninguém pegaria. Pego. Serge Ibaka, Pego. na posição 24. Nicolas Batum, na posição Pego. 25. George Hill, na posição 26. Além de Daryl Arthur, Costa Koufos e Courtney Lee, que tiveram carreiras até longevas dentro da NBA. Até o próprio, se você quiser ir trazer até o DeAndre Jordan, até quando o Cavaliers esperava que os Idrunas e o Gasco jogassem, pensasse numa reposição, mas não, fomos de J.J. Hickson e no final das contas, né, Flavinho, não deu nunca o que o Cavs esperava, né? Infelizmente, eu tenho uma história bizarra dessa classe pra contar, tá? Podia ser muito bem a história do Chris Douglas Roberts, tá, Flavinho? Podia ser muito bem. Inclusive, vale a pena a gente dizer uma coisa aqui que eu nunca vou conseguir entender. O Chris Douglas Roberts ajuda uma instituição hispânica, né, na Califórnia, mas eu acho incrível que ele fica na piscina dessa instituição o tempo todo, com uma pessoa servindo sucos pra ele, porque afinal de contas ele não bebe, tá? Ele não bebe, ele é vegano, ele só bebe sucos de clorofila e adjacências, fumando uns baseados gigantescos, e eu só consigo pensar, será realmente que é isso que você precisa fazer dentro de uma instituição de caridade, Chris Douglas Roberts? Mas podia ser a história bizarra aqui, mas não é. A história bizarra aqui vai com a escolha de número 30 desse draft, com J.R. Giddens, escolha do atual campeão da NBA até então, Boston Celtics. Celtics da trinca de ferro, da trinca de Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett. Celtics que já tinha ali Rajon Rondo. Tem tanto nome bom que você aí falou, Flavinho, que encaixaria nesse time. Bota um pivô aí. O que vocês acham, em vez de Kendrick Perkins pelos próximos anos, o que vocês achariam de DeAndre Jordan? O que vocês achariam? Mas não, o Celtics resolveu ir de quê? E na coisa certa, num senior de Novo México, sendo que, peraí. O cara jogou em New Mexico a vida inteira? Não! Ele jogava em Kansas. O que aconteceu? Roubo, facada, briga com Bill Self. E aí, infelizmente, eu vou viver sem entender o que aconteceu aí nesse ano com o Danny Ainge. Mas o que mais chama a atenção do J.R. Giddens, o Flavinho, é quando ele joga ainda por Kansas contra USC de O.J. Mayo. O que tava rolando, Flavinho? J.R. Giddens estava de papo na época, né, no Messenger, no MSN, com uma garota, né, de USC, né, e aquele papo rolando, não, quando você vier aqui para Califórnia, a gente vai se ver, que eu quero te ver, aquela coisa aqui, aquela coisa colar, né, aquela querência toda. Final da história, Flavinho, não existia garota nenhuma. Era a torcida dos Trojans fazendo um tremendo de um catfish dele, marcaram um encontro com ele e no dia do jogo todo mundo começou a sacanear o cara. Todo mundo começou a gritar catfish, catfish, catfish. Eu não preciso nem dizer pra você que, pra mim, essa história aí é uma das coisas mais bizarras da classe. J.R. Giddens nunca se tornou, sabe-se lá Deus, o que o Danny Ainge esperava dele. Mas pra mim, essa história que consegue brigar por muito com a vida do Chris Douglas Roberts, com a vida de Supreme Bay. Mas é outro que tava até pouco tempo atrás em atividade na gringa, tá? Jogou, inclusive, até no Penharol aqui do lado. Sensacional. Adorei a informação do Penharol. Nós prossigamos. Vamos lá pra gente poder finalizar. Pra gente finalizar, Flavinho, vamos lá. Isso aqui é, no mínimo aqui, 2 coisas, tá? Eu acho que tá na hora da gente fazer o nosso
Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flávio, a primeira pergunta que eu te faço. Quando tiver tudo terminado, quando as luzes de toda a classe se apagarem, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando você olhar para a classe de 2008, em quem você pensa? Porque, para mim, Russell Westbrook eclipsou totalmente a carreira de Derrick Rose. Dói o coração. Ai! Porque eu tenho a camisa do cara. Torço por ele, apesar dos pesares, dentro de quadra, obviamente. Mas não tem jeito. O nome da classe, ela tem que ser chamada de a classe de Russell Westbrook. Não é a classe de Derrick Rose. E o currículo do cara fala por si só. Russell Westbrook foi MVP, líder de triple-doubles, uma temporada inteira com triple-doubles. Duas, perdão. E chegou à final da NBA, é um jogador que vai estar em muitos livros dos recordes e querendo ou não, fez parte daquele time que hoje a gente olhando para trás, né, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka, obviamente estavam em momentos diferentes da carreira, mas é um absurdo aquele time nunca ter ganhado nada, né? Mas para mim é a classe de Russell Westbrook. Eu não tem como. Mas vamos lá, já que eu já dei esse tapa aí forte com essa luva de pelica aí de metal, vamos lá pra gente terminar numa boa nota, Flavinho. Quem é o jogador que você não pode deixar esse cast acabar aqui sem mencionar? Nem que seja só o nome, vai. À vontade, vai aonde você quiser. Seja livre. Eu vou mudar o protocolo e eu vou falar sobre todos os jogadores que a gente não falou. Então fiquem comigo que eu vou tentar fazer isso em o menor tempo possível. Vem! Beleza? O.J. Mayo, o prospecto mais hypado, teve problema com drogas e banido da NBA por 2 anos. Que jogou, inclusive, contra Michael Jordan, já com o Jordan no auge dos seus 40. Vai buscar esse clipe do O.J. Mayo contra o Michael Jordan, 1 contra 1, porque o O.J. Mayo falou que conseguia vencer o Michael Jordan com 40 anos. Vou trazer aqui também DJ Augustin, que foi, na época, era o jogador puro point guard e que era tido como o próximo grande armador da liga, tá? E da Universidade de Texas. Teve uma carreira longeva, ainda está jogando, mas decepção, de forma geral, decepção. Eu vou trazer o nosso queridíssimo JaVale McGee, que é o jogador líder de Shaqtin' a Fool na liga, mas que se reinventou e tá jogando bem hoje em dia. Tricampeão e medalhista de ouro, JaVale McGee. Respeita o nosso querido JaVale McGee. Vou trazer para vocês aqui também Nicolas Batum e George Hill, apesar de eu ter passado por eles também. Que classe maravilhosa. Nikola Pekovic, na posição 31 do draft. Muralha. Teve uma das carreiras mais breves que eu já vi assim, na liga, mas foi um cara que a gente se esquece. 17 pontos por jogo, era um pivôzão ofensivo, 17 e 8.8 rebotes na liga. Então, assim, era um jogador que no seu auge era um fator determinante naquele time do Timberwolves. Se a liga fosse 87% mais lenta, Pekovic ainda estaria na liga até hoje. É um jogador que teve uma carreira bem curta, parou ali com 30 e poucos anos. Além disso, Mario Chalmers, campeão. Mario Chalmers ganhou no college, ganhou aqui também na liga profissional. Omer Asik, que ficou famoso saindo do Chicago Bulls para o Houston Rockets pelo primeiro contrato ali de Poison Pill, que tinha um contrato na frente, ele tinha o maior valor do contrato na frente, e nos últimos anos de contrato tinha menos. Luke Richard Mbamute, direto de Camarões, e direto também de UCLA. Sem Luke Richard Mbamute, a gente talvez nunca tivesse Joel Embiid, hein? Foi num camp que o Embiid foi descoberto.
Respeita. Falamos também de Chris Douglas Roberts, não, Supreme Bay. Por favor. Falamos de Supreme Bay na posição 40. E a gente tem Patrick Ewing Jr. na posição 43, direto de Georgetown, a mesma universidade do papai, representando a Jamaica. Tivemos ainda, talvez, o melhor pick de valor desse draft, que o Goran Dragic, da Eslovênia, no pick 45 para o San Antonio Spurs, mas que jogou no Phoenix Suns na época junto com o Steve Nash. Era o Phoenix Suns do Steve Nash nessa época, e depois ele veio a explodir para a liga no Phoenix Suns quando o Nash saiu. Vocês acharam que acabou? Não acabou, galerinha. Para finalizar aqui, eu vou falar de 2 nomes. Um direto da Rússia com amor, Sasha Kahn, que foi campeão com Kansas e era um dos jogadores na época que a gente esperava mais do que entregou. Justo. E por último, Joe Crawford, que veio de Kentucky. Joe Crawford, que arremessava muito bem, mas no final das contas nunca deu em nada. Vou dar 2 undrafted, não dentro do draft, mas 2 undrafted que talvez você não soubesse, que também eram dessa classe. Timofey Mozgov, sim, aquele Timofey Mozgov que ficou rico pelo Los Angeles Lakers, e o nosso queridíssimo Anthony Morrow, que já foi 2º lugar na história da liga em porcentagem com a temporada dele de 2010-2011 e já marcou 42 pontos em um jogo da NBA, um jogo profissional, nosso querido Anthony Morrow. É isso. Tentei representar todo mundo para vocês verem a profundidade dessa classe. Flavinho, eu tô muito feliz aqui que você citou quase todos os nomes que, se você não fizesse, eu ia fazer isso, tá? Eu ia fazer isso porque essa classe merece. Essa classe merece. Chegando aqui no final do episódio, eu tenho que tirar o chapéu aqui pra você. Não tinha como a gente conversar por outra classe. Eu ainda tô aqui embasbacado em ouvir todos esses nomes. Ainda tô emocionado em ouvir alguns deles. Mas tu não citou 2 aqui que eu queria trazer. Na verdade, eu vou citar um aqui. Vou citar um que a gente não podia deixar esse episódio terminar sem mencionar ele. O herdeiro de Tony Parker, George Hill. Talvez o grande Spurs que nunca foi, né? Que nunca foi exatamente o que o Spurs precisava, mas se tornou o que o Spurs precisava na troca por Kawhi Leonard. É sempre legal a gente falar aqui que quando o Spurs faz essa escolha ali na 26, o George Hill tá vindo de uma faculdade extremamente pequena, que é a Indiana University / Purdue University of Indianapolis. Então, assim, YUPUY, Jaguars. Apenas isso, Flavinho. Então, assim, o Spurs... Yupui. E, Flavinho, por algum momento na história, quando sai aquela matéria, né, dizendo que Tony Parker tinha traído Eva Longoria com a esposa do Brent Barry, quando o Pop pensa, putz, eu vou ter que dar fim aqui à família Spurs... Ele tinha um herdeiro, ele tinha um cara no seu lugar para ser o sucessor no George Hill. Que carreira maravilhosa de George Hill, tá? Já chegando aí, infelizmente, ao final. Esse é um cara que eu sempre quis ver no Sixers e eu tive essa oportunidade de vê-lo 13 anos depois. 13 fucking anos depois. Mas não tinha como a gente não mencionar o homem aqui. E, Flavinho, já que a gente mencionou o homem aqui, me permita, tá? Me permita aqui fazer Só vou citar o nome dele. Sonny Weems, atleta. E com isso a gente pode terminar. O meu Chicago Bulls. Beleza, pra gente poder terminar, o episódiozinho foi um pouquinho longo, mas eu queria trazer para vocês a maior quantidade de detalhes possível, vocês já estão acostumados, a gente se empolga mesmo, e eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente até agora, onde que eles podem achar o nosso conteúdo. Flavinho, se você está ouvindo aqui, é o primeiro Pads e Regatas que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer, é sempre um privilégio estar chegando a mais pessoas aqui. E você pode encontrar a gente em todas as redes sociais no Twitter e no Instagram, no @Pads e Regatas. No Facebook é só você procurar lá por Pads e Regatas Podcast, da mesma maneira no YouTube. Pads e Regatas Podcast, você vai ver todos os episódios aqui, mais de 40 episódios por enquanto. Muito mais teremos ainda pela frente. E, claro, as melhores casas do ramo. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e muitas outras. Só você procurar lá por Pads e Regatas. E se você quiser
Você achou que faltou algum nome aqui? Você acha que a gente não citou da maneira correta o nosso queridíssimo OJ Mayo? Você quer defender o Supreme Bay? Você é o Supreme Bay e tá escutando isso aqui agora. Vai ser um prazer, inclusive, você dar uma entrevista pra gente, tá? Se você tiver... O cara entende espanhol, né, Flavinho? Não duvido nada que daqui a pouco ele esteja estudando português, já que ele é assim. Se é que já não fala. Se é que já não fala. Você pode mandar um e-mail pro pedesregatas@gmail.com, que vai ser o maior prazer a gente ler no ar aqui a sua cartinha e tirar aí o que você quiser fazer de comentário. Você quer dar uma dica de alguma classe pra gente abordar? A gente tem aí 75 anos de história da Liga aí para abordar, vai ser um prazer ter alguma específica pedida antes, tá? Fechado. Galerinha, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Peace. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @pedesregatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não, e compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no pedesregatas@gmail.com. Repetindo, pedesregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.